Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui do canal, bora com as últimas informações aí do Corinthians, galera. Informação urgente, Corinthians não vai mais anunciar reforço, reprovou aí nos exames, bora ver que história é essa, em que aconteceu. O reforço estava sendo muito esperado aí pelo Corinthians e não vai mais vir. Foi reprovado nos exames médicos e não será mais uma nova contratação aí do Timão, tá? Bora ver também outras informações aí da partida contra o Coritiba, o Corinthians que vai encarar o Coritiba aí pelo Brasileiro, depois de uma pausa, um descanso, né? Depois dessa eliminação aí no Paulistão. Então comentem aí abaixo o que vocês acharam dos reforços aí nessa janela. Veio o Caio César, veio também o Alan. O que vocês acharam desses jogadores que chegaram aí no Timão? Gabriel Paulista, comenta a sua opinião agora. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo, galera. E por falar em janela fechando, a gente vai direto pro CT do Corinthians, que a Amanda Barbosa tá lá pra atualizar a gente sobre a chegada do Lingard. Como é que é? Tá tendo essa questão do contrato do Lingard? Já foi assinado? Enfim, tem também essa valorização do André. Boa tarde, Amandinha. Oi, Fred, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. O Corinthians ainda não deu muitas informações a respeito, né, da assinatura do contrato do jogador. A gente sabe que a segunda-feira ficou destinada, né, o dia de ontem, no caso, à realização dos exames para fazer a assinatura desse contrato. Como a gente trouxe aqui ontem até o fim desse ano, com cláusula de renovação automática até o fim do ano que vem, caso atinja ali as metas. Uma informação que a gente tem é que é muito provável que ele vá vestir a camisa de número 77, uma camisa que faz alusão ali ao ano de 77, a conquista de título ali, o Corinthians deixa aquela fila de muito tempo ali sem conquistar nada, né? Então, a gente aguarda, nos próximos dias deve acontecer o anúncio oficial do Jesse Lingard, o 7º reforço aí do Corinthians nessa temporada. Enquanto isso, a gente acompanha também no bastidor a situação envolvendo a negociação do André, né? O volante ali, jovem volante revelado aí nas bases da equipe. Havia já um negócio muito encaminhado, com quase todas as partes tendo assinado o contrato, mas houve uma repercussão negativa, né, com a torcida. O Dorival também reclamou, e aí o Osmar Stabile recuou que não iria assinar esse contrato aí para venda do jogador ao Milan da Itália. Valores ali na casa dos 100 milhões de reais. O staff do jogador entende, né, segundo a apuração do GE. Globo, que o negócio estava fechado, já que quase todas as partes haviam assinado, mas o Corinthians entende que não, porque o Osmar Stabile não assinou. Então a gente aguarda aí também nos próximos dias como fica o desenrolar dessa história que já estava bem encaminhada, viu, Fred? Obrigado, Amandinha, pelas informações. Aquela folguinha, né, rapaziada? Aquela folga compulsória que o Corinthians ganhou depois da eliminação no Paulista no último sábado, com 11 dias até a retomada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians observa de fora as finais do Paulistão, que começam agora na quarta-feira e depois no domingo com o jogo final entre Palmeiras e Novo Horizontino. E na quarta-feira da outra semana, no dia 11 de março, retoma sua vida futebolística, né, dentro de campo, recebendo o Coritiba na Neoquímica Arena. Se tratando da posição do Coxa, né, que está tendo dificuldades no campeonato, dá pra gente entender, jogando em casa, que o Corinthians pode fazer uma pontuação bem interessante aí no Campeonato Brasileiro. Os dois líderes, né, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras, ele vai jogar contra o Vasco fora de casa, e o São Paulo vai pegar a Chapecoense em casa. Na verdade, no Canindé, esse jogo. Cara, se tiver tropeço e o Corinthians vencer o seu jogo, ele pode igualar pelo menos um dos dois, alcançando 10 pontos que hoje tem Palmeiras e São Paulo. E aí a gente está falando de um Corinthians entre os líderes do Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade já na próxima rodada, a quinta, começo de campeonato, mas uma ideia de valorizar mais os pontos corridos nesse ano. No começo está dando certo, mesmo que com alguns reflexos, né, algumas consequências, como o caso da eliminação no Campeonato Paulista, que eu nem acho que tenha sido por isso, mas enfim, não deixa de ser um reflexo, muito por conta dessa quantidade de jogos excessivos. E agora, mais 9 dias aí, para a galera se recuperar, para o Corinthians registrar os seus reforços, colocar todo mundo a pleno, recuperar o Yuri Alberto, né, que a gente até colocava numa projeção otimista, né, se o Corinthians chegasse à decisão dele disputar o jogo final, o último jogo. Agora não será mais possível, então dá tempo para que o Yuri possa se recuperar a tempo, e deu para entender o quanto ele vem fazendo de falta, né? Mas vamos lá, vamos falar de que o Corinthians ainda segue no mercado da bola. A janela fecha amanhã, ou nesta terça-feira, na verdade, no dia 3 de março. Mas, a partir do dia 4, a partir desta quarta-feira,
existe uma janela específica até o dia 27 de março para jogadores que disputaram os estaduais das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É a janelinha que a gente chama, onde os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais, porque muitos jogadores, por conta do calendário das suas equipes, acabavam ficando sem plano de carreira, né? Muitas vezes terminava ali o contrato e o cara não tinha para onde ir. E muitos destaques acabam sendo aproveitados, né, pelas equipes de elite. Então, com isso, os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais. Com isso, o Corinthians fez uma consulta pelo zagueiro Dantas, de 21 anos, do Novo Horizontino. Titular, inclusive, jogou contra o Corinthians nessa semifinal e vem sendo destaque, inclusive, do time, não só de hoje, né, mas nas últimas temporadas, com o time na Série B e ele se firmando ali na boa defesa do Novo Horizontino. O Corinthians fez uma consulta e, inicialmente, o Tigre, o time do interior de São Paulo, estipulou um valor de 2 milhões de dólares para poder negociar o jogador, que já teve interesse de Botafogo, de Fluminense, de outras equipes do futebol brasileiro. Não tem sido o habitual do Corinthians nessa janela, nesse momento, de adquirir direitos, né? E 2 milhões de dólares não se trata de pouca coisa, é mais de 10 milhões de reais. Então acho muito difícil que o negócio avance nesse sentido. Mas, vamos lá, né? De repente alguma troca por jogadores, um Pedro Raul, sei lá, né? Se o Novo Horizontino topar, você consegue parcelar um valor, dar uma entrada aqui, né? O Corinthians conseguiu fazer isso com o Matheus Pereira, mas é um valor que você vai abater lá, é um empréstimo, abater caso você queira adquiri-lo, né? O meia do Fortaleza. Então, tem alguns moldes de negócio que podem acontecer, mas nesse caso, eu acho que aquela história do valores assustam, né? 2 milhões de dólares, não sei se o Corinthians vai avançar, mas houve uma consulta, o que indica que o Corinthians também está atrás do mercado de defensores, de zagueiros, talvez entendendo que o Tchoca pode ser vendido, né, já na próxima janela. Hoje ele tem uma dupla de zaga afirmada, que é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, e tem uma reserva, que é o André Ramalho e o Tchoca. Tá tudo bem, porque o Kaká foi liberado, o Félix Torres foi liberado, o Angileri faz terceiro zagueiro, o Ranieri também. Não se trata lá de uma necessidade, mas quem sabe foi dentro de uma oportunidade de mercado. Vamos tentar entender. Jesse Lingard já chegou, né? A gente falou sobre o meia atacante inglês de mais de 200 jogos na Premier League, de 33 jogos com a seleção inglesa e que aos 33 anos já desembarcou em Guarulhos, já fez exames médicos nessa segunda-feira e passou boa parte do tempo na Neoquímica Arena produzindo vídeos, né? Não ele, mas a Corinthians TV, né? O departamento de marketing e comunicação do clube, produzindo vídeos com ele para um anúncio todo especial. Ele, pelo que a gente pôde flagrar, né? Imagens reveladas aí pela TV Gazeta, ele vai usar a camisa número 77, que é uma camisa super icônica, né? O Jadson usou essa camisa no título paulista de 2017, no brasileiro também. O 77, né? Pelos 40 anos ali em 2017, foi uma... Acho que foi o Jô que usou, na verdade, o Jô usou a 77 em 2017. Eu acho que foi isso. Agora me deu um branco. Mas é uma camisa muito valorizada pelo título, né? De 77, o título paulista sobre a Ponte. E aí, também estava no telão Welcome to Favela. Um anúncio em inglês misturado com português aí para poder valorizar a chegada do Jesse Lingard, que vai ter um anúncio aí provavelmente nessa terça para o Corinthians confirmar nas redes, visto de trabalho, aquela coisa, mas tem um tempo aí, né? Agora o Corinthians tem alguns dias, ganhou alguns dias para poder registrar, inscrever o jogador e ele, quem sabe, poder já estar à disposição contra o Coritiba no dia 11 de março. Aí depois a gente vai ver a parte física, ele vai ser apresentado, entrevista coletiva e a gente vai entender qual é a previsão aí do Jesse Lingard entrar no time. Vale dizer, né, que o Dorival Júnior participou da negociação, porque com o Zaccaria, né, teve aquela história de que não, eu não pedi, parecia que ele não estava satisfeito com a vinda do marroquino, que trata-se de uma contratação um pouco aleatória, mas, poxa, gente, é ingenuidade achar que não passou pelo departamento de futebol, pela comissão técnica, e o Dorival está tendo tanta influência assim no clube, né, a ponto de esbravejar a entrevista coletiva contra a venda de jogadores, e não é uma crítica, é uma constatação do tamanho que ele ganhou no clube depois dos títulos conquistados, e tá certo. Então, toda a contratação passa pelo treinador, e ele gostou muito.
da possibilidade, da oportunidade de mercado de ter o Lingard no time. O Marcelo Paz também elogiou a predisposição do Lingard. Desde que o Corinthians procurou, ele procurou saber mais do clube, ele trocou mensagens com o dirigente, perguntou como é que estava o time. Muito legal essa vontade, essa disposição do Lingard, esse interesse em saber das coisas do Corinthians para que a negociação fosse avançada, como acabou avançando e acabou sendo efetivada. Então, houve uma vontade de todas as partes, né, para que o negócio acontecesse. Agora é vê-lo em campo para a gente ver o que ele pode render com a camisa do Timão. E para a gente fechar, a gente tem que falar um pouco mais sobre a situação do André, né? Depois da entrevista do Dorival, a entrevista do Marcelo Paz, a recuada do Osmar Stabile na última assinatura, um passivo jurídico aí de que o Milan pode acionar a FIFA, mas na verdade o negócio não está totalmente desfeito, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Houve um recuo, o Corinthians quer discutir novos moldes com o Milan, ou seja, o negócio ainda pode acontecer, talvez em outros valores, talvez o Milan não concorde com isso, mas existe o André na parada. Porque o André, a informação é que ele teria aberto mão de 30% do seu valor. Na verdade, isso é uma informação que ela não é confirmada, porque esses 30% que é do jogador podem continuar com ele, ou o Milan pode oferecer uma parte muito inferior por esses 30%, que na verdade pode significar algo muito valioso para o jogador, porque é dele esses 30%. Então ele nessa fatia da pizza, ele pode cobrar o que ele quiser. Ele pode dizer para o Milan, tá, você paga 17, que é a proposta que você está fazendo para o Corinthians, e me dá 1 milhão de euros aqui na minha mão, quando na verdade seriam 8 milhões de euros a parte dele. E aí o Milan pode achar interessante, beleza, para você se liberar, para você chegar lá e falar para os caras que você quer sair, é isso, é 1 milhão de euros na tua mão, pronto. E aí no todo, o Milan gasta 18 por um jogador que tem um valor de mercado de 24, 25 milhões. 24, 25 milhões é um senhor valor para um volante com 10 jogos no profissional. O Moscardo saiu por muito menos. O Danilo, do Palmeiras, para o Nottingham Forest, saiu por 20. O André, do Fluminense, saiu por 22. Pô, valor de Arias. Né? Tudo bem, idade, né? Arias 26. O André 18. Então, assim, tem uma diferença quando você contrata um jogador que eu acho que tem uma estilingada, eu acho que tem um horizonte muito grande na Europa. E a primeira proposta. Calma lá, gente. A primeira proposta. Ah, mas não vai pintar uma proposta maior, ele pode não se valorizar tanto. Ele vai jogar uma Libertadores. Ele tem uma temporada inteira. E outra, se não é para agora, vocês imaginem, na minha opinião, a burrice que é você vender um jogador por esse valor agora para entregar no meio do ano, sendo que até o meio do ano ele pode estar na seleção brasileira. Vou exagerar aqui, pode estar na Copa do Mundo. E aí vocês imaginem, pode, cara, futebol tudo pode. Aí você achar, aí você vende ele por 15 e ele tá valendo 60 na metade do ano. Tô exagerando, mas tô criando uma figura aqui para vocês entenderem o cenário de que não faz sentido, com a janela fechada, você vender agora para entregar no meio do ano, sendo que ele vai continuar jogando aqui e o valor é muito menor do que a gente imagina. Pro Corinthians, e me dá 1 milhão de euros aqui na minha mão, quando na verdade seriam 8 milhões de euros a parte dele. E aí o Milan pode achar interessante, beleza, para você se liberar, para você chegar lá e falar para os caras que você quer sair, é isso, é 1 milhão de euros na tua mão, pronto. E aí no todo, o Milan gasta 18 por um jogador que tem um valor de mercado de 24, 25 milhões. 24, 25 milhões é um senhor valor para um volante com 10 jogos no profissional. O Moscardo saiu por muito menos. O Danilo, do Palmeiras, para o Nottingham Forest, saiu por 20. O André, do Fluminense, saiu por 22. Pô, valor de Arias. Né? Tudo bem, idade, né? Arias 26. O André 18. Então, assim, tem uma diferença quando você contrata um jogador que eu acho que tem uma estilingada, eu acho que tem um horizonte muito grande na Europa. E a primeira proposta. Calma lá, gente. A primeira proposta. Ah, mas não vai pintar uma proposta maior, ele pode não se valorizar tanto. Ele vai jogar uma Libertadores. Ele tem uma temporada inteira. E outra, se não é para agora,
Vocês imaginem, na minha opinião, a burrice que é você vender um jogador por esse valor agora para entregar no meio do ano, sendo que até o meio do ano ele pode estar na seleção brasileira. Vou exagerar aqui, pode estar na Copa do Mundo. E aí vocês imaginem, pode, cara, futebol tudo pode. Aí você achar, aí você vende ele por 15, ele tá valendo 60 na metade do ano. Tô exagerando, mas tô criando uma figura aqui para vocês entenderem o cenário de que não faz sentido, com a janela fechada, você vender agora para entregar no meio do ano, sendo que ele vai continuar jogando aqui e o valor é muito menor do que a gente imagina. Só que tem o André nessa história toda. Então, a minha preocupação, e agora, assim, não é nenhuma informação confirmada, é apenas bastidores, a gente vai conversando aqui e ali, vai lendo a situação, vai depender muito do jogador e do seu staff a partir de agora. Porque, cara, se eles fincarem o pé, que querem sair, vai ser difícil segurar. E aí, o máximo que o Corinthians vai conseguir é tentar aumentar um pouquinho essa fatia do bolo. Ou conversar com o jogador, né? Que daqui a pouco vai mudar a vida dele, ia ganhar uma bala para jogar na Itália, e aí você ter que, né, encarar ele no treino lá, tipo Dorival com o André, né? Do tipo, pô, esse cara me barrou aí. A entrevista que ele deu melou o negócio, ia mudar minha vida. Cara, muito jovem, eu nem conheço o André, a família dele, mas assim, é muito difícil tratando dos valores que a gente está tratando. Então assim, eu tô me perguntando como que o Corinthians vai contornar isso. Com o jogador, com o seu staff, com a família dele, com o próprio Milan, com a FIFA. Foi uma loucura, cara, mas me parece que houve uma afobação de tentar resolver o negócio, e aí quando chegou no Dorival, quando repercutiu na torcida, meio que a coisa implodiu. Então, vamos aguardar os próximos passos. O que você acha que vai acontecer e o que você faria? Dorival tá certo? Tem que vender mesmo? O que vocês acham dessa situação toda? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!